Resenha crítica do capítulo 4 do livro Corpo e Cultura, Ciências do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 anos do CBCE, volume 7, Corpo e Cultura. O capítulo resenhado foi escrito por Raimundo Nonato Assunção Viana, Vilma Aparecida de Pinho, Anália de Jesus Moreira e tem como título Corporeidade, Corpo e Culturas Negras na Educação Física Escolar, o conhecimento incorporado na dança do Siriri. Neste capítulo, os autores trazem algumas concepções de autores contemporâneos de vários campos do conhecimento que versam sobre corporeidade, corpo e cultura negra. Segundo os autores, a educação física é uma área de conhecimento que tem por especificidade o movimento, ou seja, a cultura corporal, numa perspectiva que tematiza elementos expressos na dança, no jogo, no esporte, na ginástica e nas lutas, ou seja, é uma área de conhecimento que trata pedagogicamente, na escola, dos temas ou formas da cultura humana, constituindo-se como espaço profícuo para fazer da escola um ambiente não só de produção da cultura, mas de cultura, de construção da cultura, mediado pelo corpo em movimento, pela corporeidade. Moreira afirma que a valorização do corpo está intimamente ligada à valorização do ser como princípio da autoestima afrodescendente, atuando no sentido contrário ao preconceito racial e tentativas de estigmatizar o corpo negro. Salienta ainda uma centralidade corporal nos atos educativos do ILE, no sentido de corpo todo e aprendente, lúdico, expresso em várias linguagens, como a poesia e a dança. Estas formas de educar estão impregnadas no corpo dos formadores e dos que são formados no ILE-AIE, configurando-se assim como uma educação estética. Dessa forma, o ensino da cultura corporal afro-brasileira na educação física não se restringe a elogios e práticas desprovidas de história e de política, pois como todos os processos educacionais do currículo das escolas brasileiras, deve haver um sentido de compreensão e transformação. Ou seja, as práticas da cultura corporal devem transcender as meras técnicas e avançar para sentidos e significados às crianças e jovens destinatários da educação. Um detalhe interessante abordado neste capítulo é o relato de uma experiência que evidencia a prática de educação física para as relações étnico-raciais. Para tanto, foram citadas práticas educacionais utilizadas pela professora de dança Sueli de Fátima Xavier Ribeiro em 2009 e que foram documentadas na pesquisa de mestrado intitulada Memórias com Dança na Escola, Corpos, Identidades e Educação Intercultural na Escola. O objetivo central da pesquisa foi verificar como a prática pedagógica de dança contribui na promoção da educação da população negra. O ritmo estudado foi o Siriri, que é uma dança ritmada pela viola de coxo e se dança aos pares, em círculo e em movimentos de giros e agachamentos com batidas de mãos. No Mato Grosso, especialmente na Baixada Cuiabana, o Siriri adquire significados nas práticas sociais daqueles que gostam de dançar nos festejos de santo, nas comunidades e eventos. Existem indicações de que o Siriri nasceu de um processo de negociação no período colonial da região. Alguns autores afirmam que essa manifestação corporal é de origem desconhecida, mas essa dança está ligada ao próprio processo histórico-cultural de Mato Grosso, principalmente em decorrência da miscigenação. Os autores mencionam que a metodologia de ensino utilizada pela professora se baseia nos diálogos com seus alunos, no acolhimento de pessoas da comunidade, como pais e mães, artistas da região e outros professores para ensinar as crianças em suas aulas. Onde um outro importante recurso também utilizado pela professora são as pesquisas de Tuco, com as crianças aos espaços onde havia predomínio de temas relacionados aos conteúdos de ensino, como a cultura afro-brasileira e a mulher negra. Os processos de ensino e aprendizagens utilizados fazem um enaltecimento de experiências culturais em prol da sensibilidade e do significado de ser negro em outra perspectiva de sujeito da ação, da história, de cultura.
onde a criança é vista como corpo-ser, que está em vida, construção, representação de si no mundo. A experiência demonstrada com o Siriri fortalece a compreensão das danças tradicionais como conhecimento que considera os gestos construídos por um determinado grupo social, como possibilidade de conhecimento em si, dos outros, do propósito, do próprio contexto e da realidade a ser compreendida e enfrentada. A exemplo do preconceito e do racismo, temos muito caros a educação para uma igualdade e diversidade étnico-racial. Por meio da leitura deste capítulo, conclui-se que a educação física exerce um poder que vai muito além apenas da prática do exercício físico em si. Ela também permite o resgate cultural, seja por meio de brincadeiras ou até mesmo no caso da dança, como mostrado no exemplo citado pelos autores. É por meio desse resgate, como os autores mencionam, que ancoramos a relação corporeidade-corpo-cultura para discutirmos as questões étnico-raciais, nas experiências da dança como conteúdo abordado pedagogicamente pela educação física.